nossa pequena reflexão nessa manhã, reflexão que antecede a nossa escola bíblica dominical, é uma porção da palavra de Deus que todo mundo conhece de cor. Eu vou falar o texto e vocês vão me dizer qual é o versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 139, 119, 105. É um texto muito conhecido e nós queremos falar sobre ele. Semana passada nós falamos bastante sobre a palavra de Deus. Naquele texto que nós relembramos o sacrifício de Cristo, quando Ele deu a sua carne e o seu sangue, e aprendemos também que Cristo é o pão da vida, e esse pão que desce do céu é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. E durante os outros cultos também nós temos falado muito sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminhar. É a palavra de Deus que nos traz a convicção de que nós somos salvos por Cristo. A palavra de Deus nos conta a história da humanidade na perspectiva de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então é muito importante a nossa relação, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. É por isso que nós temos a escola bíblica dominical. Nós reservamos a manhã do domingo para juntos aprendermos e desenvolvermos alguns temas da palavra de Deus para alimentar a nossa caminhada. A Bíblia, a palavra de Deus, é luz e lâmpada. E a palavra de Deus, ela é importante para nós. Talvez no nosso relacionamento com Deus, e alguns dizem assim: eu gosto muito de orar, e orar é muito bom, e nós precisamos orar. Eu gosto de adorar a Deus, e esse é o objetivo principal do crente, viver em adoração. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, é que nós temos diante de nós a vontade de Deus expressa para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É o que Paulo fala a Timóteo ali na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, que a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos habilita, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos educa, a palavra de Deus nos corrige, para que nós sejamos perfeitos, segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós. Perfeitos no nosso caminhar. Claro que essa perfeição absoluta, ela só existe em Deus, mas na nossa caminhada cotidiana, até o final de nossas vidas, nessa caminhada que nós fazemos pela estrada da santificação, a estrada em que todos nós caminhamos hoje, nós, na nossa maturação, precisamos corrigir aquelas coisas, aparar as arestas daquelas coisas que precisam sair da nossa vida. Tem muita coisa que precisa ser ajustada na nossa vida. Nós sabemos disso. Eu sei que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, vocês que estão lá do outro lado dessa câmera também, sabem dos ajustes que precisam ser feitos na vida. São muitos. Como seres humanos, nós somos pecadores. E quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, não deixamos de ser pecadores, continuamos sendo pecadores, só que agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E temos na palavra de Deus o nosso manual, temos na palavra de Deus o manual que vai nos ajudar a aprender as coisas que precisamos aprender, a fim de que possamos
caminhar segundo a vontade de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. E é por isso que Ele nos manda luz, através da palavra de Deus, para o nosso caminho, para que nós possamos caminhar segundo os propósitos dEle. Na vida existem muitos caminhos. Alguns caminhos podem conduzir a situações extremamente prejudiciais, consequências terríveis. Outros caminhos podem nos conduzir a situações de alegria, mas não existe nenhum caminho que seja como o caminho da palavra de Deus, para nos conduzir em verdade pela rota que Deus já desenhou para a nossa vida. Ontem nós estávamos no curso de capelania. Eu convidei alguns pastores da região, alguns militares também, e nós tivemos, na realidade não foi um curso de capelania, foi um curso de atualização em capelania militar, né? Até alguns irmãos, a Juli também, perguntou: onde é? Eu quero ir, mas aí já estava fechado o grupo. Era um grupo fechado. E ontem eu tive um choque muito grande. Diante daqueles pastores, coronéis, capitães, tinha um monte de gente ali. Alguém falou assim, acho que foi o próprio coronel Gildazo que disse assim: olha o Godoy, foi ele mesmo. O Godoy já tem 62 anos e caminha com disposição, e todo mundo olhou para mim. E eu olhei para todo mundo e eu percebi que naquele grupo provavelmente eu era o mais velho. Aliás, não, tinha o baixinho, nosso querido pastor Wilson, que estava lá, para poder me livrar dessa situação, que é bem mais velho do que eu. Mas aí é que a gente olha para a nossa vida, e às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que temos caminhado bastante na estrada da vida. E na minha caminhada de 62 anos, a metade foi segundo a palavra de Deus. E essa metade da caminhada da minha vida tem sido de grande alegria para o meu coração e para o coração do Senhor. Importante que nós possamos entender que a Bíblia é utilidade para a nossa vida, que ela nos leva a sermos aperfeiçoados para toda boa obra segundo a vontade de Deus. Cada um de nós, ministério do quartel, o ministério do molde do servo, ou seja, qual for o ministério ou a atividade que nós tivermos aqui, não é uma atividade exclusiva do pastor Godoy, é uma atividade da primeira igreja batista em Medeiros Neto. Somos nós que caminhamos juntos, e nós vamos continuar caminhando, porque juntos somos mais fortes, porque o desejo de Deus é esse. Essa palavra que purifica a nossa alma, no livro de João, no capítulo 15, versículo 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela purifica a nossa alma. É como se fosse uma depuração, é como se fosse, de alguma forma, uma purificação para poder tirar de nossa alma o encardido do pecado. O pecado encarde a nossa vida, e a palavra de Deus, então, ela faz um polimento. Quando nós seguimos segundo a palavra de Deus, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, como diz o próprio salmista no versículo 11 deste próprio capítulo 119, nós não pecamos contra Deus, nós não vivemos pecando contra Deus. Eu sei que nós somos pecadores, pecamos. No dia de hoje, quando chegar o final do dia, certamente nós lembraremos ou vamos perceber que em alguns momentos nós pecamos no dia de hoje. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Nós somos pecadores? Sim, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus farão a purificação na nossa alma, desde que nós nos submetamos a ela. Ela nos leva à santificação. Em João 17, versículo 17, nós vimos assim: santifica-os na verdade, a
tua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Deus Altíssimo, é a verdade. Através dessa verdade nós somos santificados. Mais do que isso, nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos traz santificação, nos faz estarmos cada dia mais aproximados de Deus. A nossa caminhada é uma caminhada intensa e extensa. Intensa porque precisa ser de todo dia, e extensa porque vai nos levar até o dia que nos encontrarmos com Cristo na glória. Enquanto estivermos vivos, viveremos sob a orientação da palavra de Deus, até o dia de nos encontrarmos com Jesus na glória. E nós precisamos então fazer desse livro o nosso livro de cabeceira. Esse aqui precisa ser o nosso livro de cabeceira. Esse daqui precisa ser o nosso manual do dia a dia. Você tem alguma pergunta para fazer a Deus? Você tem alguma pergunta para fazer para a vida? Você tem alguma dúvida quanto a alguma questão da vida? Pergunte a Deus e leia a sua palavra, que certamente Ele nos trará a resposta. Porque essa palavra, segundo o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Olha o que diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nós temos muitos propósitos no coração. O meu coração vive em ebulição, eu não sei o seu, o meu vive em ebulição. A cada momento eu já abro os olhos para alguma coisa nova. Para vocês terem uma ideia, eu não conhecia pessoalmente o pastor Gildardo. Aliás, nós estivemos juntos há 30 anos atrás e não lembrávamos, nem eu dele, nem ele de mim. Mas nós estivemos juntos aqui durante esses 2 dias e já saiu daqui com projetos para que nós possamos caminhar juntos. Um curso de capelania em nível de pós-graduação, um livro que ele quer escrever juntamente comigo, e assim é o coração do homem, vive em ebulição. Eu não sei o seu, o meu vive assim, em ebulição, mas nem tudo que o nosso coração traz à nossa mente é positivo. A Bíblia diz que o coração muitas vezes é enganoso, e eu preciso então discernir os sentimentos, os pensamentos e os propósitos que eu tenho no meu coração, e é a palavra de Deus que vai me levar ao discernimento. É através da palavra de Deus que eu vou saber se aquilo que eu estou pensando é apropriado, se aquilo que eu estou pensando é oportuno, se aquilo que eu estou pensando é correto aos olhos de Deus, e acima de tudo, se aquilo que eu estou pensando faz parte do projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós precisamos ter essa palavra como nosso livro de cabeceira, porque Ele é quem vai discernir os nossos pensamentos, Ele é quem vai nos ajudar a entender e compreender os propósitos do nosso coração, se eles estão corretos ou não. O texto de Salmo 119 diz que a palavra é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, para dissipar as trevas. Mateus capítulo 4, 16 diz: e o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. É óbvio que o texto se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Aqui nós temos a manifestação do Cristo encarnado, que nos dá, através da palavra de Deus, a orientação para a nossa vida. Ele dissipa as trevas da nossa vida, da nossa caminhada. Nossa vida sem Deus, a nossa vida sem a direção da palavra de Deus, é uma vida de trevas, é uma vida de escuridão, e nós precisamos dessa luz.
A luz dissipa as trevas só existem até chegar à luz. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E glória a Deus, nós precisamos viver neste contexto, neste tempo, entendendo o que Deus tem para nós e vivendo essa palavra que dissipa as trevas. A palavra de Deus ainda diz em 1 João capítulo 1, versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, poderoso e precioso sangue de Jesus Cristo, nos purificará, purifica o homem de todo pecado. Ele dissipa as trevas do nosso coração, o pecado do nosso coração, ele é dissipado pela luz da palavra Jesus Cristo, que é o Logos de Deus. Nós precisamos entender isso e viver isso a cada dia. Mas essa luz também, ela existe para iluminar o nosso caminho. João capítulo 8, versículo 1, nós lemos: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou, diz o Senhor, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De novo, nós vemos aí uma intersecção entre o Cristo encarnado e a palavra de Deus. Entre o Cristo que andou entre nós e a palavra de Deus que está conosco hoje. Cristo está presente no meio de nós. E Ele continua falando conosco como falou com os seus seguidores há 2000 anos atrás. E Ele fala conosco através da sua palavra. É através da palavra de Deus que nós somos conduzidos em paz, em graça, em misericórdia pelos caminhos dessa vida. A palavra de Deus também é a luz que resplandece a glória de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 4 diz assim: o seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, agora quando eu leio com uma visão espiritual, quando eu entro aqui não só para ler a palavra de Deus, tem muita gente que erra nisso. Lê a palavra de Deus como se estivesse lendo um livro qualquer. Isso aqui não é um livro qualquer. Isso daqui não é o gibi do tio Patinhas. Aliás, alguém lembra do tio Patinhas? Aí faz tanto tempo, né? Isso aqui não é a revista Veja. Isso aqui é a palavra de Deus. Há poder nessa palavra. Não é algo simples, não é algo comum, não é algo que foi criação da mente de um homem, um bom jornalista, um bom escritor. Ele cria textos maravilhosos. Existem alguns escritores que você tem prazer em ler, mas a palavra de Deus é mais do que isso, porque muito embora nós tenhamos aqui mais de 40 escritores humanos, eles foram completamente inspirados por Deus, para que pudessem deixar para nós essa palavra que guia a nossa vida. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a luz de Deus resplandece sobre nós. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos levando a glória de Deus às pessoas que o ouvem. E como é bom, como o efeito disso é positivo. Como a palavra de Deus pode transformar vidas, transformou a minha, todo mundo sabe aqui, uma vida terrível, horrível que eu tive. Engraçado que chegou um novo policial aqui na companhia, o Anderson, e o capitão me chamou um dia e falou assim: olha, pastor, o major, né? O capitão não, o major. Pastor, o Anderson deu uma folheada no seu livro, olhou para mim e falou assim: rapaz, aquele pastor era mala, hein? E eu era mesmo. Todo mundo sabe disso. Mas a glória de Deus que resplandeceu sobre a minha vida, hoje faz com que eu não seja mais mala, nem maleta, nem pacote. Hoje eu sou um servo do Deus vivo, que transmito a paz, a graça e a misericórdia de Deus por onde ando. O meu rastro hoje é um rastro de luz, diferente. Antigamente o meu rastro era um rastro de destruição. Por onde eu andava havia destruição e dor.
Hoje, por onde eu ando, há graça e misericórdia de Deus. É isso que Deus faz, através da sua palavra. Meu primeiro contato com a palavra de Deus, em 88, em uma sentada de 3 meses, eu li a Bíblia toda. Porque a cada palavra que eu lia, aquilo entrava no meu coração, rasgando a minha alma, purificando a minha vida, me mostrando os caminhos que eu deveria andar. E quantas vezes durante a leitura da Bíblia, até hoje ainda isso acontece, e acredito que aconteça com alguns de vocês também. Quantas vezes eu olho para a minha vida depois de ler determinado texto das Escrituras e sinto arrependimento por causa das minhas posturas. Eu poderia fazer mais, eu poderia ser diferente nesse aspecto, eu poderia deixar de fazer isso, eu poderia fazer isso a mais do que eu já faço, e daí por diante, porque essa palavra é poderosa para isso, para nos ajustar, para resplandecer a glória de Deus em nós e através de nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver a glória de Deus. A gente dá testemunho pessoal, e isso não é para nossa própria exaltação, mas coisas que a gente vê. Esses dias eu entrei numa loja aqui em Medeiros Neto, e a pessoa, quando eu entrei, olhou para mim e falou: pastor, quando você entra, eu vejo o brilho de Cristo. E eu fico feliz por isso, porque é claro que ela não está se referindo ao meu aspecto, esse narizão que eu tenho, esse tamanho, a corcundinha, não sei quem já viu minha corcundinha aqui, né? Uma bolinha que nasce aqui. Não está se referindo do meu aspecto, não. Ela está se referindo naquilo que eu transmito, que emana de dentro de mim, que é a misericórdia de Deus, a graça de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: eu vejo Cristo na tua vida. E nós só teremos isso, nós só cresceremos nessa direção na medida que nós aprendemos com a palavra de Deus, na medida que nós deixarmos a luz da palavra de Deus resplandecer na nossa vida. Não sou mais eu quem vivo, diz a palavra de Deus, mas Cristo vive em mim. Então é óbvio, se Cristo vive em mim, que a luz de Cristo vai resplandecer, irmão. Isso não tem a ver com o aspecto da pessoa, com o tamanho da pessoa, com o vernáculo da pessoa, nada disso. Tem a ver com a luz de Cristo que emana da nossa vida. Às vezes algumas pessoas, isso eu falo para tristeza, algumas pessoas, elas não transmitem isso. Mas não transmitem isso não é por causa de timidez, não é por causa de postura. Eu sei que eu sou um cara meio para frente, é igual a Rai também. Onde a Rai chega, ela é para frente, ela vai logo, né? Fazendo piada, brincando com um. Esses dias eu fiquei até assustado lá no quartel. O major cumprimentou ela e falou: como é que vai a senhora? Ela olhou para o major e falou: senhora é sua avó. É a Rai, essa é a Rai. Vou fazer o quê? É a Rai. Eu estava torcendo, quando ele falou: como é que vai a senhora? Eu já conheço essa dela. Eu já fiquei assustado, mas não teve jeito, ela soltou, né? E aí chegou o coronel mais tarde, lá de Salvador. E o coronel cumprimentou: a senhora vai bem? Aí ela não falou nada, mas virou para o major e falou: bom, aí é patente maior, é melhor ficar quieta, né? Ainda bem que ele entendeu, né? Nossa, eu sei que tem gente que não é assim, tem gente que é tímida. E a timidez não é um pecado não, irmão. Cada um tem uma personalidade. Alguns são para frente, outros são meio retraídos. E esse não é o problema. Mas Cristo tem que brilhar na sua vida, seja qual for a sua personalidade. As pessoas têm que olhar para uma pessoa tímida, para uma pessoa quieta e dizer assim: aquela senhora, ela é uma santa de Deus. Eu vejo ela quietinha e eu sei que ela está sempre intercedendo. Você entende isso, irmão? A glória de Deus precisa resplandecer na nossa vida, e ela só fará isso na medida em que eu estiver de acordo com a palavra de Deus. E para encerrar, já até passei da hora, a luz do Senhor, ela traz alegria
a nossa existência. 1 João 1,4: esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é a luz e devemos andar na luz. A nossa alegria será completa quando estivermos vivendo a palavra de Deus na sua integralidade. A nossa alegria será completa quando a palavra de Deus for o nosso manual de vida, em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área social, na área espiritual, obviamente, na área conjugal. A palavra de Deus na Aran Samiri vai ter que dirigir a vida de vocês. Esse daqui tem que ser o manual de cabeceira de vocês. E agora vai ser um manual só, porque antes eram 2 camas, 2 cabeceiras. Agora uma cabeceira só, uma cama e uma Bíblia, para vocês compartilharem, para vocês viverem a sua vida. Você que está em casa, faça da palavra de Deus o seu livro de cabeceira. Nós precisamos disso, e isso trará alegria ao nosso coração. É como quando Cristo chegou à terra. Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 a 12, diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá de sinal para vós. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Na humildade de Cristo, a nossa alegria é completa, como humanidade hoje, salvos, resgatados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que nasceu naquele dia e 30 e poucos anos depois morreu, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a maldição que estava sobre nós. Glória a Deus, porque Ele deixa a sua palavra para conduzir a nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa de domingo.